a gente está na trilha 2 do módulo 3, né, o módulo que está pensando as possibilidades pedagógicas para a educação patrimonial. No encontro de hoje, e que se estende, né, um encontro que vai ser subdividido em 2, para nossa alegria, contar com a possibilidade de diálogo com Mona em 2 encontros, né, dúvidas, e recorrer aos materiais que ela disponibilizou para a gente, e poder retomar essa conversa no próximo encontro. Então, tanto hoje quanto na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, às 17 horas, né? Então, no dia 16, o nosso encontro também será às 17 horas, virtual. Mona, nossa convidada para este encontro. Mona é museóloga, é uma colega da Rede de Educadores em Museus da Bahia, uma grande comentadora da educação museal. É mestre em educação e especialista em políticas e gestão cultural. É membro, como eu falei, da Rede de Educadores em Museus da Bahia e do Brasil, possui experiência nas áreas de educação, museu, atuando principalmente com a teoria e a prática em educação museal, docência, formação continuada de educadores e professores, organizações em redes, políticas públicas para a educação e cultura, e atualmente é pesquisadora visitante da Universidade Federal da Bahia na pesquisa de educação museal do Brasil, que é a PEN Brasil, a Pesquisa Nacional de Práticas Educativas dos Museus Brasileiros, um panorama a partir da Política Nacional de Educação Museal. Uma grande iniciativa, eu estou, assim, ansiosa pelos resultados que já começam a dar, né, a PEN para nós. Então, eu passo a palavra, seja muito bem-vinda, viu, Mona? Mona também nos ouviu no momento ainda que a gente estava na construção desse projeto piloto, como a gente falou para vocês. Então, assim como nós todos aqui, nós que estamos na elaboração, na coordenação, vocês que estão cursistas, mas também estão, como a gente falou lá no início, contribuindo para a construção de um programa de formação docente, né, um projeto piloto. Então, vocês estão com essa responsabilidade nas costas, quer queiram, quer não, junto conosco, e Mona também colaborou, e espero que venha colaborar mais. Estou com as coisas aí para a gente poder aprofundar esse programa. Contigo, Mona, muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se em casa. Obrigada, Bárbara. Vocês me escutam bem? Então, gente, eu agradeço essa apresentação tão generosa da minha colega e amiga, Hilda Bárbara. É sempre bom estar num espaço onde a gente sabe que tem pessoas comprometidas com aquilo que se propõe, eu tenho certeza. Eu vejo, né, o quanto o MASB é extremamente comprometido, o quanto Bárbara é comprometida com esse processo. Então, agradeço muito o convite, é um prazer sempre estar trocando com pessoas interessadas nesse tema, que para mim é muito caro, que é um tema que eu estou levando aí já há algum tempo, e sempre gosto de falar sobre ele. Vou de antemão dizer que hoje está sendo um dia bem, bem difícil por aqui, não foi com facilidade que eu recebi a notícia da passagem da nossa grande Gal Costa. Não sei se vocês sabiam, mas, então, estou ainda digerindo isso. Ai, não posso chorar de novo. Eu estava muito ansiosa, porque ela, esse ano, é homenageada do 20º Festival de Música da Rádio Educadora FM, e o meu companheiro é músico, ele tem uma música que foi selecionada nesse festival, e a gente estava muito ansioso para estar com ela no dia 12 de dezembro, que seria o dia do festival, e foi uma notícia que me tirou muito o chão. Eu soube agora há pouco, eu não soube logo de manhã, eu soube agora há pouco, ainda estou meio instável com essa notícia, mas vamos lá. De fato, foi muito difícil. Enfim, é legal, né, gente? A primeira doce Bárbara que se vai, e a gente fica pensando mesmo, né, como é esse mundo sem essas pessoas que nos deram régua em compasso, né? Ouvir Gal falar sobre cantar tão, né? Só me vem à cabeça ela, em meio àquele processo de ditadura, ela gritando, é preciso estar atento e forte, e se impondo, dizendo meu nome é Gal, e se reinventando a cada processo. Mas acho que pensar em Gal, começar
a gente está num curso de educação patrimonial, e a gente está aqui falando sobre um grande patrimônio, né, que é a figura, a pessoa da Gal Costa. Então, a gente já começa pensando que patrimônio é muito mais do que o objeto, muito mais do que a pedra e cal, muito mais do que aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser tangível. Eu acho que pensar em Gal e todos os nossos e nossas artistas, todas as pessoas fazedoras de cultura, seja artista, seja modos de fazer e pensar, né, todas as possíveis expressões de cultura, pensar nisso também como essas pessoas como nossos patrimônios vivos e que um dia vão nos deixar, mas que vão em matéria, mas que seu legado vai continuar para sempre, é também esse viés, esse pensar de educação patrimonial que eu defendo, que eu acredito. Então, eu quero muito que a gente consiga pensar em Gal como alguém que é representativo, esse legado que ela deixa, que é também nosso patrimônio cultural. É isso, gente. Eu vou aqui pro slide. Compartilhar. Vocês conseguem ver o slide? Sim, apareceu aqui para mim já no print, apareceu para todos. Se não, o pessoal vai sinalizando aí. Para mim está aparecendo. Pronto. Vocês conseguem ver aí agora? Sim. Massa. Vou começar pedindo desculpas, porque me mandaram o template dos slides do curso, mas a forma como eu organizo visualmente os meus slides faz muita diferença para mim. Então, eu juro que eu tentei seguir ele todo no padrão do slide que vocês tinham mandado. Para mim foi muito difícil, então eu fiz a capinha dentro do que vocês pediram, mas seguindo uma estética diferente, tá? Zero problema, Mona. Não precisava nem ter feito esse esforço, só para a introdução mesmo, sem. Vocês vão ver, gente, é porque eu realmente tentei adaptar, mas não deu. Vocês vão ver como não é uma tarefa muito simples. Porque é bem diferente. Mas, enfim, eu preparei uma fala para vocês aqui. Deixa eu ver aqui que o slide ele é bem organizativo. Então, aqui, os nossos 2 dias, hoje e na próxima semana, nós vamos falar... Essa é uma oficina, né, que eu montei para fazer com professores da educação estadual. Até recentemente, eu era coordenadora da Rede Anísio Teixeira, que é um programa de difusão de mídias e tecnologias educacionais para a rede pública estadual de ensino. Esse programa é um programa que fica sediado no IAT, que é o Instituto Anísio Teixeira, algumas de vocês devem conhecer, e o IAT ele é um espaço, né, a gente chama de casa do professor, que é um centro de formação de professores, é a formação continuada dos professores da rede pública estadual, mas também das redes municipais, a gente também atende redes, enfim, a gente faz, eu ainda me sinto muito parte. Eu estava lá hoje mais cedo com a equipe, que não é mais minha equipe, mas ainda são pessoas queridas, mas eu já não faço mais parte da equipe. Mas enquanto eu estava lá, para mim foi muito importante pensar numa formação que trouxesse essa questão da educação museal, que é a minha expertise inicial, para a formação continuada dos professores da rede pública estadual. Então, eu montei esse curso que se chama O Poder dos Museus na Educação, Práticas de Educação Museal na Escola. Né? Da onde que veio essa proposta?
Bahia é um estado grande pra caramba, né? A gente tem 417 municípios. Só o MASB engloba 3. Então, pense que todas as vezes que a gente vai falando de formação e de educação na Bahia, a gente está falando de realidades muito diferentes, muito distintas. Eu imagino que até aí, no caso do MASB, quando está trabalhando com Caetité, Guanambi e Gaporã, por mais que sejam no mesmo território, por mais que sejam muito próximas e dividam realidades muito similares, tem especificidades também entre as cidades. Então, pense aí a gente oferecendo formação para 417 municípios simultaneamente. E sempre que eu tratava esse tema de educação museal com alguns professores, eu ouvia esse retorno de que mas a cidade onde eu atuo não tem museu, então não faz sentido educação museal lá. Por isso, quando eu pensei em formatar esse curso, a minha ideia foi fazer o caminho inverso, né? Como é que a escola pode discutir educação museal? Porque a gente tem muito esse lugar comum de que educação museal, a relação museu-escola, ela está pautada na visita. Ou a escola, que é o mais comum, a escola vai até o museu, ou, em algum caso mais extraordinário, o museu vai até a escola, né? Mas é sempre pautado nessa lógica de visitas interinstitucionais. A ideia dessa formação é pensar de que forma a escola pode se apropriar da temática da educação museal e utilizá-la dentro da escola, independente dessa relação com um espaço físico, com uma instituição museal e museológica. Então, foi daí que nasceu essa proposta. E aí, né, a gente já chegou, a gente já deu aquela pausa, mas eu queria convidar vocês mais uma vez para a gente dar uma respirada e perguntar, vocês já pegaram uma água, um café, uma almofada? O que é que a gente precisa para estar confortável pelas próximas horas? A gente vai ficar aqui até pelo menos umas 18h30, 18h45, né? Então, a ideia é que a gente esteja confortável. Você precisa de uma almofada, corre lá e pega. Já passou o café, bota aí, pega ali na xícara, vai pegar um copo d'água. Então, vamos respirar aqui um minutinho. Eu, particularmente, preciso esticar a mão aqui para pegar minha garrafa de água, que ela está pertinho de mim, mas não está tão perto. Aqui. Pronto, peguei. Vou beber um gole d'água aqui. Deixa eu abrir isso aqui, tá meio fechado. Quando a gente vê uma pessoa bebendo água, geralmente a gente sente vontade de beber água também. Então, vou beber água aqui na frente de vocês, para vocês sentirem vontade de beber água também. Então, vamos lá. Vou convidar vocês a respirar mais uma vez. Eu estou precisando respirar também. Vocês que eu cheguei aqui bem agitada, ainda emocionada, a voz embargada. A gente, quando vai para um lugar fazer qualquer coisa, tem um momento de transição, né? Do que a gente estava fazendo antes, do que a gente estava pensando, do que a gente estava vivendo, para o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou convidar vocês com essa frase de Gil, que disse que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, esse lugar que a gente está. Convidar vocês a respirar e a sentar aqui, nesse presente que a gente está. Vou pedir para vocês terem o coração aberto, a mente aberta, e a gente conversar. Eu vou trazer para vocês um pouco das minhas experiências, um pouco das minhas leituras de mundo, leituras de palavra, e queria que vocês trouxessem um pouco também. Eu sei que vocês já estão nesse processo desse curso há algum tempo, a gente já está no módulo 3, não é isso? Né? Então, vocês já viram muita coisa, já leram muita coisa, já conversaram muita coisa, só nesse curso, mas sem contar também as leituras, vivências, experiências que vocês têm ao longo da vida. Então, eu acho que esse é o momento para a gente estar aqui trocando. Então, vamos respirar, assentar aqui e viver esse melhor lugar do mundo, que é aqui e agora, tá? E o que é que a gente vai fazer nesse primeiro dia? Tá? Só para a gente se situar aqui. Eu abri aqui, mas parece que ficou menor. Ficou maior que eu saí daqui. A ideia era que a gente, nesses primeiros 15 minutos, a gente já desse aí uma respirada, uma guardada, já estava contando aí com a gente ter esses 15 minutos de tolerância.
Nos 5 minutos seguintes, a ideia era eu falar um pouquinho de mim, mas Bárbara já falou, né? Eu também já dei essa adiantada falando um pouquinho de como é que nasceu essa formação que a gente vai fazer hoje. E aí a gente teria mais uns 15 minutinhos para vocês me falarem quem são vocês, né? Para eu saber um pouquinho quem é que está aqui. Na nossa programação aqui, eu já teria que passar agora para a exposição dialogada, mas somos tão pouquinhos aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, somos 12 pessoas na sala, tirando eu, somos 11. Então, eu acho que dá para a gente falar rapidinho, né? Deixa eu voltar aqui, eu vou pular aqui. Isso aqui sou eu, né? Muito prazer, meu nascimento. Aqui está escrito exatamente o que Bárbara falou. Eu só vou contar, dividir com vocês aqui uma conquista que eu tive na verdade, semana passada, em primeira mão, nem Bárbara sabe. Eu acabei de ser aprovada no doutorado de Cultura e Sociedade. Ano que vem, eu começo essa trajetória no IAC, aqui no Poscut, na UFBA. Entro com uma proposta de tese sobre a participação dos movimentos sociais no campo da educação museal, mais precisamente das redes de educadores e museus. Então, para além de todas essas coisas que Bárbara falou, eu divido com vocês essa alegria de continuar contribuindo aí para a construção, né, teórico-científica do campo da educação museal. Então, essa sou eu. E agora dá para rapidinho a gente fazer uma passadinha assim, ó, tipo, seu nome, de onde você está falando, de onde você veio, assim, e uma curiosidade básica de vocês. Por exemplo, além de todas essas coisas que foram faladas sobre mim, eu sou uma gateira, sim, gente, eu tenho muitos gatos, eu amo gatos, sou quase aquela moça dos gatos, com a diferença de que dizem que a moça dos gatos fica solteirona para sempre, né? Mas eu arranjei um companheiro, alguém para me aturar aí ao longo da vida, mas gosto de gatinhos, inclusive estou falando com vocês enquanto agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos estão olhando aqui para mim e me ouvindo falar. Então é isso. Quem é você? O que é que você faz rapidamente, né? De onde você veio? Quiser falar, vim, sei lá, fala aí o que você quiser sobre você, é uma curiosidade básica, rapidinho, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Pode ser? Ai, que do dia 30 para cá tem sido só notícia maravilhosa. Aí, não é, menina? Quer dizer, com exceção da passagem de Gal, né? Bahia subiu para a primeira divisão, Lula presidente, Jerônimo governador e... E aí, doutorado, e aí, doutorado. A apresentação, eu estou aqui, Hilda, Bárbara aqui, estou falando de Caetité, mas sou de Candiba, e estou na gestão do Museu do Alto Sertão da Bahia, vou contribuir com mais uma notícia boa para nós aqui do museu, e creio que para todos que estão vinculados ao museu, como um grupo aqui, de alguma forma. A gente foi aprovado na primeira etapa, o primeiro lugar da etapa regional do Prêmio Rodrigo Melo Franco? Melo Franco, exatamente. Então, mais uma coisa. Quando você falou, aí eu já lembrei as boas notícias que estão vibrantes. Vamos aí, boas energias para o mais, de chegar até a final e ganhar. E curiosidade, amo verde. Passando a próxima. Sem rola, viu, gente? Bora cada um pegar a palavrinha. Fabrício já levantou a mãozinha aí. Levantei minha mão. Segue, Fabrício. Olá pessoal, olá Mona, boa tarde, eu me chamo Fabrício, sou natural de Candiba, mas atualmente estou aqui em Caetité, porque eu estou aqui para fazer minha graduação, sou discente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, do 5º semestre, e uma curiosidade sobre mim é que eu sou um poeta leigo. Ai, que delícia. Olha, vamos arranjar um tempinho para você jogar as poesias para a gente aqui também, viu, Fabrício? Bora. Quem vem agora? Ó, eu vou fazer chamada, viu? Maria. Se não se manifestar, eu vou chamar por nome. Vai, Maria. Boa tarde, pessoal. Me chamo Maria de Fátima. Sou natural de Riacho Santana, mas atualmente moro em Caetité, por conta da graduação. E uma curiosidade sobre mim, não sei se é tão curiosidade assim para quem já me conhece, é que eu sou uma torcedora fanática do Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Que Bahia é esse, velho? Fez a gente suar até o último minuto.
Rapaz, a gente Mas sofre deu com esse tudo time, certo viu, no Maria? final. Tinha que dar. Valeu, querida. Quem vem agora? Pois é, Salai. Venha, Fernanda, venha. Você se indignou aqui, fale logo aí. Coloca logo suas palavras aqui para gente. Boa tarde, eu me Boa chamo tarde. Fernanda, sou Sim. engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho, estou fazendo ciências biológicas e estou atual presidente da Associação do Museu dos Amigos do Alto Sertão da Bahia. Enfim, é isso. E um Bora Bahia. Bora Bahia. Sua curiosidade é Bora sim, Bahia. minha curiosidade é que eu gosto muito de fotografia e também gosto de escrever. Que delícia, gente. Eu tenho uma câmerazinha aí que eu vou fazendo as fotos amadoras. Todo mundo é artista. Eu tenho uma teoria comigo que todo mundo é artista. Todo mundo tem uma arte aí na vida. Olha para isso. Poetas, escritores, fotógrafos. Você vê, vai sair arte. Torcer também é uma arte, viu, Maria de Fátima? Não é? Eu tenho isso comigo. Tudo bem. Obrigada, Fernanda. Quem vem agora? Ó, eu vou fazer. Faz a chamada. Oi, Zélia, venha. Tudo bem? Tudo Mona, bem. bom te ver, né? Aqui com a gente. Então, eu sou Zélia, eu sou natural de Tempo Novo, mas sou de Caetité há muito tempo, que eu estudo aqui desde a escola primária, então eu sou filha adotiva de Caetité, trabalho como professora na escola básica, na UNEB, estou com pesquisa na área de leitura e de escrita, trabalhando mais com documentos, cartas de mulheres, isso me deu muito prazer, sabe? Muito, muito. E aí, gosto também de ler, escrever, de bordar, de plantas, de muita coisa. Para bordar também, eu gosto de bordar. Tem um tempão que eu não bordava, vou até bordar semana passada. Dançar forró. Eita! Vem Beijo. quicando São João. Beijos, Zélia. Quem chega agora? Romana. Venha, Romana. Mas acho que não é Romana, não, tá? Eu vi falando que você tá. Outra pessoa que está na conta de Romana. Tá sem som. O microfone está desligado. Professora Eliane. Pronto, é porque Romana estava aqui no meu computador e eu não mudei. Aí, Não tem problema, não. então, Temos duas pessoas em uma, Eliane e Romana. E Romana. Então, eu sou Eliane, neste momento eu estou em Biaçucê, minha cidade natal, né? Saí daqui na juventude, eu fui para Salvador, morei 14 anos, e fiz uma viagem de retorno, né? Entrei na UNEB de Santo Antônio e me pedi transferência para Caetité. Foi uma viagem assim, de que na ciranda da vida tinha que acontecer isso comigo, de voltar para Caetité. Eu tive muita vontade de estudar em Caetité quando eu era adolescente, cidades vizinhas, né? E não estudei, e fiz um retorno, foi muito bacana, porque eu conheci tanta gente que eu teria que conhecer essas pessoas na minha vida. Muitas delas estão aí, minhas amigas, minhas irmãs e tantas outras. Morei em Caetité 10 anos, pude dar a minha contribuição lá na UNEB, né, como professora e como diretora do campus durante 4 anos, e aí me aposentei. E no processo de professora da UNEB, eu desenvolvi um projeto de extensão aqui em Biaçucê, e eu continuo, mesmo depois de aposentada, com esse projeto, né? Que maravilha. Então, e como curiosidade, já que você falou em gato, eu atualmente sou madrinha de um gato. Ai, que delícia! Madrinha, como é isso? Madrinha, porque aqui eu fico também, morei em Vitória da Conquista. Eu tenho 2 residências hoje, Vitória da Conquista e Biaçucê, mas estou mais tempo em Biaçucê. E aí uma gata pariu no telhado de casa e o gatinho foi ficando, a minha irmã adotou o gatinho e eu me tornei madrinha de gato. E estou naquele ápice, eu vou lhe falar, não sei se você sabe, de Nise da Silveira, né? A grande psiquiatra. Sim, e tal. claro. Nise criava gatos e gostava muito de gato. Quando ela já estava já na fase idosa, né, os estudantes queriam ir para a casa dela, né? Lógico, ouvir Nise, discutir textos e tal. E quando chegavam, aí os gatos estavam dormindo, sentados, dormindo nas cadeiras. Nesse dia não tinha reunião, porque ela não aceitava que ninguém entrasse na casa para não não desacomodar os gatos. E eu estou quase nesse ponto. Se o gato estiver dormindo alguma coisa, ninguém incomoda o gato. Gente, já cansei de ter que pegar outra cadeira para botar aqui no escritório para trabalhar, porque
tinha gato dormindo na minha cadeira e eu não tenho coragem de acordar. Então, é isso. Então, Mas é isso mesmo, Romana. Ah, Romana não, Eliane. Obrigada, querida. Quem nada, chega agora? Ó, vou chamar chamada, viu? Aline. Cadê a Aline? Aline Neves. Oi, Oi, Aline. oi, boa Boa tarde. tarde. Meu nome é Aline, sou pedagoga, né, de formação, atuo como coordenadora pedagógica e amo plantas. Que maravilha. Eu prefiro cuidar de quem consegue emitir sons, mas acho muito bonito quem gosta de planta, quem consegue. Amo Eu amo planta, eu não consigo cuidar, mas eu amo também. Com Mas alguém elas miando. conversam, viu? Se você souber escutar, Não, elas eu não conversam duvido também, né? disso. Só que ela não emite som, então tem a nuance aí da comunicação com a planta, que é uma sutileza que eu Isso, não alcancei ainda. é maravilhoso. Amo minhas plantinhas. Adoro também. Obrigada, Aline. Ana Paula, vem cá, Ana Paula. Conta pra gente um pouquinho de você. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Ana Paula, sou de Caeté. Bom, e uma curiosidade é que recentemente eu também estou muito interessada em bordado e estou tentando aprender. Ai, que maravilha! Olha, eu bordo ponto cruz há muito tempo, mas tinha um tempão que eu não pegava no bordado. A semana passada deu vontade, eu peguei e já consegui adiantar um pouquinho. Não é difícil, não, tá? Depois, se quiser as dicas, me procura. Tranquilo. Ana Teixeira até abriu a câmera ali que eu vi. Tá com o microfone desligado, Ana. Desculpa. Boa tarde, Mona. Boa tarde, Boa colegas. tarde. Eu sou Ana, sou professora da educação básica, sou aqui de Caeté. Uhum. Eu gosto muito de fotografia, né? Ai, Trabalhei com fotografia na especialização também. Gosto das artes de um modo geral. Às vezes até arrisco fazer um trabalho artístico. E também gosto de bordar, né? Adoro bordar. Atualmente, eu estou mexendo com estampa, tentando criar estampas também. que massa, gente, eu amo que as pessoas. Repare que muita gente que trabalha na área de educação, né, sente essa necessidade de deixar a criatividade extrapolar, não fazer artístico, uma coisa mais, né, manual, nem que seja também cuidar de planta e tal. Tenho meus palpites de que uma coisa está atrelada à outra, né? Essa necessidade que a gente tem de estruturar o pensamento a partir da criatividade. Mas, enfim, vocês estão me ajudando a pensar um pouquinho sobre isso também. Obrigada, Ana. Agora falta a Dirce e a Maísa. Opa! E Dirce, Olá, boa tarde. boa Eu sou tarde. Dulce, eu sou formada em Pedagogia e Geografia, sou professora de Geografia, do ensino médio, e uma curiosidade sobre mim, eu gosto de fazer crochê, mas assim, nunca mais eu fiz, não tive tempo, não tenho tido muito tempo assim para muita coisa, não, mas enfim, é Ó, alguma vou te coisa que dar eu uma gosto. dica. Volte, viu? Gosto Eu de também tinha um trabalhar com tempão que eu não barbante, pegava. fazer Ah, tapetes, que essas legal. coisas. Volte a fazer qualquer coisa dessa, Dirce. Mas Eu tinha um realmente é muito tempão. bom, porque assim, quando a gente mexe com a linha, o pensamento está organizado. Tá, Acho não que é é, por isso é que, né? Geralmente a gente é muito inquieto, quem trabalha com educação é inquieto, precisa pensar muito nessa atividade. Uhum. E aí dá o equilíbrio. Isso que você estava buscando, eu acredito. É isso, eu É acho que é isso. isso. É, eu, Ah, palpite, e volte a também, fazer, sou diga. quase uma peça de museu. Sou professora há 34 anos. Vamos refletir um pouco sobre isso daqui a pouco. Obrigada, Dirce. Estou me tornando patrimônio. Patrimônio todos nós somos, não discordo Ah, com disso. certeza, sem sombra de dúvida. Obrigada, Dirce. Maísa? Maísa está aí? Acho que entrou a Amanda, né? Para a gente fechar aqui. Amanda, a gente está se apresentando. Se você puder falar seu nome, de onde você veio e uma curiosidade sobre você.
que tá, o pessoal não... Enfim, vamos seguir o baile. Amanda e Maísa, se depois quiserem se apresentar. Oi, boa tarde. É porque o Oi. áudio estava falhando aqui. Ah, tudo bem, ótimo, Amanda. Estamos te ouvindo agora, pode falar. Não, mas está se apresentando, falando. Isso, o seu nome, de onde você veio e uma curiosidade, só para a gente ouvir um pouquinho sua voz. Ah, tá. Meu nome é Amanda, eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, estou morando em Bom Jesus da Lapa. Uhum. E uma curiosidade sobre mim? Ai, não sei, gente. A curiosidade é que ela nunca pensou sobre as suas curiosidades. Pode ser. Tranquilo, Amanda. A Zélia falou sim. A Zélia falou. Não falou? Falou. Falou sim, Mona. Quem não falou ainda fui eu. Eu sou Poliana Gomes. Trabalho no Museu do Alto Sertão. É porque você está como Masbe. Eu pensei que quem estava no Masbe era a Bárbara, mas agora que eu vi que É que tem nós 3 estamos Masbes aqui. logados 3 Masbes. Diga, no Poli. mesmo espaço para conseguir a gravação. Sim. Sou Poliana Gomes. Eu sou aqui de Caetité mesmo. Estudei. Uma curiosidade é que eu não precisei sair daqui para estudar, para fazer mestrado. Isso eu acho fantástico. Que maravilha. Essa ampliação, né, da pós-graduação no interior do estado, isso é uma conquista, né? Eu fiz meu mestrado em educação na UFES, e a quantidade de colegas que eu tinha do interior mais denso, assim, da Bahia, que tinham que sair das suas cidades para poder ir fazer mestrado, ou em Feira de Santana, o mais perto possível era Feira de Santana, quando não o PRO aqui mesmo em Salvador, era muito grande, né? E essa ampliação das universidades no interior do estado, e, sobretudo, com pós-graduação, né? Porque durante muito tempo a universidade no interior do estado era no máximo graduação, e graduação em uma licenciatura ou outra, né? Que tem isso também. Mas agora, além de ter mais opções de licenciaturas, que às vezes você queria fazer licenciatura em História, mas na sua cidade só tinha Geografia, então tinha que fazer de Geografia, né? Então, essa ampliação de possibilidades e de pós-graduação trouxe aí tem trazido, né, um mar de possibilidades, né? Enfim. Que bom, Poli, que você conseguiu fazer aí na sua cidade mesmo. Exato. Mas se precisar sair também é bom, conhecer outras coisas, se quiser, né? O importante é isso, é você sair se você quiser, não ter que, né? Não precisar, não depender disso. Para o doutorado vai me exigir um pouquinho isso, porque aqui ainda não temos, né? Mas eu digo assim, porque pensar a educação hoje, o acesso à educação, tá? A gente conseguiu, né? Com a luta das diversas gerações para ter acesso à educação pública. E eu digo que isso é uma conquista, porque se aqui não tivesse, eu não teria como fazer. E isso a gente tem que realmente dizer assim, é uma grande conquista da universidade pública, da extensão, da interiorização, né? Vamos dizer assim, porque isso faz realmente diferença na organização social, no futuro das gerações. É isso. Eu concordo com você. E é isso, a gente está aqui também, né? Muito do que a gente está fazendo aqui hoje é oportunizar, né? Ampliar os nossos horizontes para oportunizar novos olhares, novas abordagens, aprofundar, né? Acho que a cada formação que a gente faz, no que quer que seja, a gente está se dando essa possibilidade de aprofundar e ampliar, porque a gente cresce individualmente e devolve isso para o campo nas ações que a gente faz. Mas, enfim, até aqui, dúvidas, opiniões, mágoas, decepções? Não? Tá tudo bem? Alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer, sobre o que vai acontecer? Deixa eu só voltar aqui para a gente voltar, porque a gente estava fazendo. Aí a ideia é que a gente tenha uma exposição dialogada,
que duraria uns 50 minutos, mas eu vou diminuir drasticamente. Acho que a gente mantém ela em 30 minutos, porque aí eu consigo ir até 18h20. Depois, mais 20 minutos da gente ir trocando experiências a partir das provocações que eu vou fazer na exposição, mas a exposição já é dialogada, tá, gente? Então, se vocês sentirem que querem interromper de alguma forma para fazer uma intervenção, uma dúvida, uma mágoa, não é? Eu coloco aqui, dúvida, opinião, mágoas, excepções, já pode interromper. E nos 5 minutinhos finais, a gente encerra o dia e combina algumas coisas para o próximo encontro. Eu tinha previsto a gente terminar às 18h45, pensando nessa outra atividade, mas como a Bárbara disse que a gente pode usar o tempo todo, a gente vai. Mas se vocês sentirem que precisam sair um pouco mais cedo, vão me avisando que a gente, para vocês não precisarem sair e perder alguma coisa, a gente faz um acordo para finalizar de uma forma que fique bom para todo mundo. E aí também, só falando sobre a dinâmica dessa exposição dialogada, naturalmente, né, eu preparei bastante coisa para a gente ir discutindo aqui, mas eu entendo que a gente vai seguir o fluxo desse coletivo que a gente estabeleceu aqui agora. Nós somos 16 pessoas, aqui nessas 16 não, né, porque, enfim, nós somos algumas pessoas, quase 16 pessoas aqui nessa sala. Então, naturalmente, algumas coisas que eu preparei para a gente dizer vão chamar mais atenção, outras vão chamar menos, pontos que eu achei que seriam super polêmicos e super críticos, engajados, vão passar batido, e pontos que eu nem dei muita atenção, podem ser pontos que chamem a atenção de vocês e a gente desenvolva um pouco mais. Então, eu não vou ser rigorosa a ponto de dizer, não, gente, eu tenho que terminar isso aqui. A gente vai até onde for possível, a gente vai parar quando for necessário parar, a gente vai dar atenção ao que exigir atenção. De qualquer forma, eu posso depois até disponibilizar, eu já disponibilizei alguns materiais para ficarem na plataforma, posso disponibilizar os próprios slides, mas não sei se eles vão ajudar muito, porque a maior parte deles são só provocações para ir me lembrando de fazer falas, mas se de repente vocês tiverem alguma outra questão, a gente vai se falando, tá? Então, sem rigores aqui. Então, se não temos nenhuma dúvida, nenhuma mágoa, nenhuma opinião, nenhuma decepção até o momento, vamos para a nossa primeira pergunta geradora, que é básica. Gente, eu estou partindo do princípio de que a gente vai ter uma exposição dialogada mesmo. Então, vocês podem abrir o microfone e falar, ou quiser compartilhar aqui no chat, vou prestar bastante atenção no chat para ver o que vocês estão compartilhando. Vi aqui que depois vocês vão ter a gravação na plataforma, então, tranquilo. Primeira pergunta, eu realmente quero ouvir respostas sobre isso. Porque a pergunta é, o que é um museu? E a subpergunta é, você realmente já parou para pensar nisso? Ou tem aí uma ideia que foi a vida inteira alimentando, museu é isso, e não fez esse... O que é um museu mesmo? Agora é com vocês. Eu não sei se vocês já deram uma olhada no material que eu disponibilizei antes, tem um episódiozinho do podcast, acho que são 3 minutinhos só, 4 minutinhos de umas provocações, que eu faço uma provocação sobre esse tema. Mas mesmo se você não ouviu, você pode trazer aqui para a gente qual é a sua... qual é a sua perspectiva dessa provocação que eu estou fazendo agora. Antes, a ideia de que o museu era um local de depósito de antiguidades, achados arqueológicos. Mas isso era antes. Antes do quê? E agora é o quê, Fernanda? Eu gostei dessa provocação que você fez. Que tinha uma ideia antes, e se tinha uma antes, agora tem uma nova. Qual que seria essa nova perspectiva? Hoje é uma concepção. Bora. Vem, Amanda. Então, eu vou falar um pouco. Então, pode ser uma curiosidade, mas eu estava pensando na curiosidade, é porque eu sou antropóloga, né? Uhum. E eu não queria colocar isso como curiosidade quando você perguntou, não, porque o pessoal já sabe do curso. Agora eu pensei,
que eu sou, como mineira, né, eu não gosto de comer filé de bife de fígado com jiló, Oh, meu que é Deus. uma iguaria para os mineiros aqui. Ai, ai. Mas então, essa concepção de museu, eu tô lembrando, eu também tinha esse tipo de pensamento, né, que era um lugar onde ficavam guardadas as coisas antigas e que contavam uma certa história, né? Mas depois, logo no início da minha graduação em antropologia, a gente conheceu um antropólogo, não sei se você chegou a estudar alguma coisa dele, né? Chama Franz Boas. Uhum. E ele chegou a aprofundar um pouco, né, nas coleções, né? E começou a perceber que as coleções, muitas delas, eram separadas de uma forma tendendo, assim, a mostrar a evolução da humanidade, né? Ou com propósitos, funções, né? Algumas coleções estavam relacionadas à função, por exemplo. Isso aqui é do homem pré-histórico e tinha função de ser uma ferramenta para cortar, para voltar da alimentação, essa daqui para outra coisa, né? E mais contemporaneamente, a gente tem, porque eu trabalho com povos indígenas, né? A gente tem pensado como essas coleções estão obedecendo uma narrativa própria deles, né? Numa perspectiva decolonial. O que é mais interessante para eles explorarem, né, e trazerem para o universo do museu a partir de uma cosmovisão, né, nativa. Então, eu tenho pensado que é um lugar que contam histórias que partem de pontos de percepção diferentes. Assim. Maravilha, Amanda. É isso, porque você trouxe para a gente o que eu poderia dizer que são formas de organizar museus, a partir das coleções, a partir das narrativas, mas no finalzinho você fala uma coisa bem interessante, né, que é um lugar, hoje ele é visto como um lugar, e aí eu vou trazer até o que disse, acabou de falar, e que Fernanda falaram, né, uma ideia, uma concepção, um espaço de transformação e ação. Então, quando a gente pensa nesse museu, e aí eu fiquei muito feliz, e assim, eu estou no módulo 3, e eu tenho consciência de que vocês já fizeram muito, tanto na bagagem que vocês trazem de repertório, né, Amanda antropóloga, tem geógrafas aqui, pedagogas, pessoas que passaram, que têm uma trajetória, né, muito rica, mas no próprio curso, eu sei que vocês já vieram aí do módulo 1, do módulo 2 refletindo sobre algumas coisas, então eu já estava esperando realmente que nesse momento a gente já tivesse respostas bem mais complexas e bem mais elaboradas do que um simples museu é lugar de coisa velha. Mas eu queria convidar vocês para a gente organizar aqui um pensamento, né? E é a partir dessas duas provocações. Quando a Amanda fala que ela trabalha com povos originários, né? Etnias de povos originários, e que já se tem a ideia de que esses espaços museológicos, as narrativas que eles trazem, vão colocar em evidência essa autonarrativa desses povos, e não mais outras pessoas num lugar muito de narrativa colonial, né? De alguém que veio, invadiu o espaço dessas pessoas, criou uma ideia sobre elas, criou uma narrativa sobre elas e levou para esse espaço. Então, quando a gente fala disso, a gente já está reforçando o museu como um lugar de coisa importante, né? Porque é muito comum a gente ouvir, sobretudo de criança, você vai, porque trazem isso muito da perspectiva que ouvem em casa, né? O que é museu? Museu é um lugar de coisa velha. Quem foi? Foi a Dirce que trouxe, não lembro quem foi, acabou de falar. Fui eu. Que falou que sou professora há 34 anos, sou quase uma peça de museu. Você colocou a dimensão do tempo, né, como
se eu estou aqui há muito tempo, então eu mereço estar no museu, porque o museu é lugar de coisas que já tem bastante tempo. E é muito bom a gente pensar que o museu ele vai ser o lugar de reforçar a importância das coisas. É uma relação comum, né? Quando uma coisa tem, quando algum objeto, qualquer coisa, né? Uma ideia, um costume, consegue atravessar a barreira das gerações e se perpetuar ao longo do tempo, a gente já automaticamente imputa um valor histórico naquilo, né? Então, essa garrafa aqui, que parece mais, sei lá, uma bomba, e ela está aqui ela foi uma garrafa que foi utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, foi a primeira liga de metal, então já tem bastante tempo que ela está aqui. Então a gente tende a atribuir valor, a dar importância àquilo que atravessou o tempo. Então o fator tempo é um dos primeiros critérios que a gente utiliza para dar importância às coisas. Por isso que é muito comum a gente associar o museu a essa coisa do antigo. Mas o museu, antes mesmo da ideia do antigo, ele sempre foi um lugar para colocar coisas importantes, coisas que curiosidades, coisas que a gente considerava inusitadas, diferentes. Então, nem sempre o museu, desde a sua criação, foi esse lugar de coisas velhas, mas ele sempre, e ainda hoje é, lugar de coisas importantes. A gente tende a achar importante aquilo que tem a marca do tempo, mas nem sempre é assim. E aí, quando a gente fala que museu é lugar de coisa importante, a gente precisa aí automaticamente pensar, importante para quem? Né? Porque o que é importante para mim não é necessariamente importante para você. Quando a gente fala da marca do tempo, é um critério meio isento, né? Se é velho, é importante. Mas não necessariamente aquilo que tem a marca do tempo vai estar no horizonte da importância de todas as pessoas. E aí acaba muitas vezes que existe uma imposição do que é importante só porque é antigo. Né? Então, um exemplo muito nítido para mim, né? Eu sou de Salvador, eu sou nascida e criada na periferia, bem periferia de Salvador, inclusive um dos bairros utilizados para demarcar essa distância periferia-centro, né? Motivo de piada, que é Cajazeiras. Todo mundo aqui já deve ter ouvido alguma piada sobre Cajazeiras ser bem longe aqui em Salvador, né? Tem aquele no filme Ó Pai Ó, que a personagem, né, Joana fala, né? Você vai para Cajazeiras 50, porque tem esse marcador aí de distância do centro. E eu só vim, eu nasci e criada lá, estudei lá, ensino fundamental, ensino médio, então eu só passei a frequentar o centro da cidade já adolescente, já quando comecei a pensar, né, fazer estágio para ir para a faculdade, estágio de ensino médio, no último ano do ensino médio, que eu comecei a frequentar o centro da cidade. E aí eu conheci um dos museus, chamado Museu de Arte da Bahia, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir lá. Pense numa casa grande, daquelas bem antigas, que tem uma porta de madeira toda trabalhada, toda talhada, rebuscada, com a máscara grande assim. Primeira vez que eu passei na porta daquele museu, eu olhei assim, já tem uma escadaria de mármore assim, né? Já achei estranho, mas entrei, né? E aí fui olhar aquele museu. Tem uma parte dele que tem várias coleções de... Peraí que eu... Bárbara, me socorre aqui, estou esquecendo das aulas de arte decorativa, como é que chama? Cerâmica. Cerâmica não é cerâmica, não, é cerâmica que fala? Quando é aqueles que tem os brasões, tem um nome, porcelana. Porcelana. Tem aí umas coleções de porcelana, cheias de brasões das famílias tradicionais aqui, de determinadas épocas. Aí tem uma cama com um baldaquino. Aí tem, sabe, umas roupas assim. Eu olhava para aquilo e dizia, caramba, que coisa linda, que coisa interessante. Isso aí é o passado, era a nossa história, como nós éramos.
Mas aquilo não fazia o menor sentido na minha experiência, né? Porque a minha experiência de passado de família, por exemplo, fazia muito mais sentido para mim. Deixa eu ver. Pensar naquelas panelas de metal, de ferro, naqueles pratos de metal, todos tortinhos, né? Que era o que tinha, que é o que se usava, né, antigamente, ou então uma coisa mais de, quando eu penso aí na panela do barro cozido seco, eu não penso em porcelana chinesa, eu não, porque isso não fazia parte do meu cotidiano, mas aquilo talvez não foi importante o suficiente, não foi registro histórico o suficiente para estar no Museu de Arte da Bahia. Mas se o Museu de Arte da Bahia não deveria estar representada toda a Bahia, ou pelo menos as diferentes formas de expressar artisticamente, e pensando em arte decorativa, que é uma arte que tem função, utilidade, na verdade, enfim, tudo isso para dizer que museu é lugar de coisa importante, mas, ao mesmo tempo, ele também é um instrumento de dominação, porque só as camadas, os grupos sociais que têm poder de definir o que é importante ou não, é que decidem o que está no museu. Pelo menos os museus tradicionais e que atravessaram esse tempo histórico e que nos legaram, nos deixaram essa ideia de que o museu é aquele lugar, né, intacto, aquele lugar né, idílico, né, que fala, né, de, oh, meu Deus, onírico, né, de coisas tão, né, extraordinárias, fora do ordinário, fora do cotidiano. E que bom, né, que a gente já está partindo para outros lugares, né? A gente está partindo para outras ideias de museu, que a gente já está entendendo que o museu, ele é uma arena de batalha, que é um lugar para a gente disputar, que não dá para que os povos originários passem o resto do tempo, o resto da vida, entrando no museu e vendo aquela narrativa engessada de os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, né, que é como eles chamaram, esses índios se encantaram com as coisas trazidas pelos portugueses, com essa civilização trazida pelos portugueses, não, mas ao mesmo tempo eram preguiçosos, não quiseram trabalhar, e por isso foi necessário que olha que coisa horrível, né? Foi necessário trazer os africanos, porque os indígenas não queriam trabalhar. Sabe, essas ideias cristalizadas que não cabem mais, não dá mais, né? A gente precisa ouvir as pessoas precisam colocar as suas narrativas, né? Não dá mais para... Ontem, inclusive, vou dar uma indicação para vocês, tem um podcast chamado Museando Clio, está no Spotify, Deezer, todas as plataformas, também tem, Museando Clio. E esse podcast, ele é maravilhoso, fala de várias coisas, né? Eu já fui convidada lá para fazer fui entrevistada por ele umas 2 vezes, é bem legal. E ontem eu estava ouvindo o episódio número 59, que chama O que é Educação Patrimonial, que um querido museu, vou escrever aqui, Museando Clio. Um amigo querido, um colega querido, estava lá falando sobre educação patrimonial, que é o Átila Tolentino, vocês devem ter ouvido falar dele, acho que ele, se eu não me engano, ele, de alguma forma, foi referência também. Ele deu uma das... Ele deu aula. Do módulo 1, e esse episódio está na referência do módulo 1, eu espero que toda a turma tenha ouvido, né? Está na bibliografia básica do módulo 1. Então, eu estava reouvindo de novo, estava ouvindo ontem de novo esse episódio com o Átila, e ele fala, né, esqueci o que eu ia falar do episódio. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, a gente começar a pensar nesse museu como essa arena de batalha, como essa disputa dessas narrativas, né, que a gente não pode mais permitir que se fale sobre, né, a gente precisa fazer que as pessoas assumam essas narrativas, que essa disputa do museu. E o museu, ele tem uma coisa, gente, que o museu, ele é uma particularidade dentro do campo do patrimônio.
O campo do patrimônio ele é extremamente amplo. A gente vai falar aí de patrimônio em diversas nuances, vocês já ouviram falar de patrimônio em diversas nuances, mas o museu ele tem uma particularidade que ele é um espaço restrito, né? Ele é um espaço onde a gente reflete incisivamente sobre o que vai ser selecionado, o que vai ser descartado. A gente recorta a narrativa. Quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente vai estar tendo uma visão mais ampla. Por exemplo, quando eu falo que o maracatu é um patrimônio, eu estou falando ali do saber fazer, eu estou falando da música, eu estou falando da indumentária, eu estou falando de uma costura, né, de várias nuances, eu estou falando do maracatu. Mas se eu faço o Museu do Maracatu, eu já tenho aí um recorte. Alguém vai precisar definir o que é representativo o suficiente do maracatu para estar dentro desse recorte do museu. Então, dentro do campo do patrimônio, o museu é esse processo de seleção e descarte. É esse processo de determinar o que é que vai ser legado, o que vai ser esquecido. É esse processo de construir narrativas e modos de comunicação e de reflexão e recortes mesmo desse patrimônio. Por isso que dentro do processo museu, a gente vai estar sempre nesse... Desculpa, gente, eu ouvi um barulho aqui, mas é do outro lado. A gente vai estar sempre nessa tensão, né? Porque durante muito tempo a gente ficou com essa ideia desse lugar comum, que o que estava no museu era história oficial. Por isso que durante muito tempo a gente olhou para o patrimônio de uma forma muito enviesada, porque alguém recortou esse patrimônio, colocou dentro de espaços oficiais, museus, e disse: isso aqui é história oficial. Quando a gente vai fazendo esse caminho aí das políticas de cultura, políticas culturais, que a história das políticas culturais brasileiras se mistura com a história das políticas de patrimônio, porque em momentos muito decisivos da história, o próprio poder público fez isso. Quais foram os dois momentos que a gente teve mais aberturas de museus tradicionais no Brasil? Década de 20 e 30, década de 60 a 80. Por quê? Foram dois momentos em que o poder público, né, em que os governos brasileiros estiveram muitíssimo preocupados em criar uma narrativa de identidade nacional. E todas essas identidades nacionais passam por essa história oficial. E aí a gente passaria assim, horas falando sobre essas nuancezinhas de como os museus, eles são esses espaços de nominação, de que grupos dominantes, eles escolhem narrativas e dizem para a gente que é a história oficial. Mas não mais, porque da década de 80 para cá, a gente tem visto crescer cada vez mais esse movimento de, não, vamos tirar o olhar dos objetos, vamos tirar o olhar do cristalizado, do edifício, daquilo que está instituído. Lembrei o que eu ia comentar do episódio com Átila, que ele fala uma coisa bem interessante, eu até anotei aqui, que patrimônio é afeto de várias formas, né? Que patrimônio sempre é afeto, mas a gente tende a falar que afeto, a gente fala de afeto só na poesia, não, afeto, mas afeto é afetar, né? E às vezes te afeta de uma forma muito impactante, né? Então, esse museu que é composto por um grupo dominante, ele vai afetar várias pessoas, mesmo que essa afetação seja uma afetação do desrespeito, seja uma afetação do incômodo, porque imagina para uma pessoa de uma etnia indígena entrar no museu e ler essa narrativa. Eu tive recentemente não tão recentemente, foi antes de estourar a pandemia, mas eu tive em Ouro Preto. Ai, gente, estou ouvindo um barulho aqui, mas
Deve ser lá fora. Só um instante, gente, rapidinho. Gente, voltei, desculpa. Então, meu companheiro chegou, eu não sabia que ele estava em casa, estava ouvindo um barulhão da cozinha. Meu Deus, que tá aí? Eu tava achando que tinha invadido a casa, mas é fazendo sopa. Ufa. Eu parei aonde? Alguém pode me ajudar? Você estava falando sobre Ouro Preto, que você esteve recentemente em Museu Safon, né? Pronto. Então, eu estive no Museu da Inconfidência e teve enfim, aquele museu me incomodou muito no nível, aliás, Ouro Preto toda me incomodou em níveis estratosféricos, porque é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade que ignora completamente como ela foi construída, né? Ouro Preto talvez seja o símbolo mais marcante. Hoje, gente, eu também fiquei, imagina um barulhão vindo da cozinha, panela, não sei o quê, e eu achando que estava sozinho em casa, mas enfim, era ele. Ouro Preto talvez seja o símbolo mais marcante desse período, né, da exploração de pessoas do Brasil, né? Tudo que tem ali naquela cidade foi construído com mão de obra escravizada, de pessoa, muito sangue jorrou para aquela cidade estar do jeito que está. O período do ouro, misericórdia. E a cidade simplesmente ignora isso. Isso não é levantado criticamente em momento algum, né? Pelo menos na minha experiência, eu passei 4 dias lá, e eu estava sozinha, então foram 4 dias subindo e descendo a cidade, vendo, entrando, subindo em todos os museus. Mas, assim, especificamente o Museu da Inconfidência, ele me incomodou, porque num dos trechos, num dos banners, né, dos textos lá, tinha uma frase que até hoje ela fica martelando na minha cabeça, dizia assim, que... eu não lembro exatamente a frase, mas ela dizia assim, que o período da escravidão, a relação entre... deixa eu formular aqui a ideia. Era mais ou menos assim, dizendo que a vida das pessoas escravizadas foi um pouco menos ruim, porque elas souberam negociar e lidar, tipo, encontrar pontos de afeto com os seus algozes, sabe? Para dizer que, minorizando, pelo menos o que chegou para mim foi isso, que, olha, gente, não foi tão ruim assim, porque tiveram momentos em que essas pessoas, por mais que estivessem na função de vítima e algozes, elas encontraram pontos de convergência. Cara, aquilo me atravessou de uma forma tão potente e me afetou, mas não foi o afeto do carinho, não foi o afeto do cuidado, não foi o afeto do coração quentinho. Então, entender que... E aí eu, né, fiz textão na internet, escrevi lá no livro de registro, conheço pessoas que são vinculadas a esse museu, coloquei a minha indignação, fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu achei que eu podia e podia fazer, né, para demonstrar, mas ao mesmo tempo, né, é realmente uma coisa assustadora. Ouro Preto é assustador. Mas, enfim, para dizer que é isso, o museu é esse espaço de batalha e é esse processo de seleção e descarte. E o museu sendo processo, eu gosto muito de pensar que esse museu-espaço, que a gente, quando pensa em museu, a gente pensa num lugar, né? A gente pensa no espaço físico, 4 paredes, ou muito mais paredes que 4, mas
pensando na caixinha de joias, coisas importantes dentro, representativas de um tempo, representativas de um espaço, representativas de uma pessoa, de pessoas, de grupos sociais. Mas tudo isso que compõe o espaço é a consequência desse processo de seleção e descarte, desse processo de resultado dessa arena de batalha, né, dessa disputa, né, desse lugar que está sendo ali permeado por várias vozes, que durante muito tempo era lugar de histórias únicas, mas nos últimos tempos tem sido, sim, um lugar de disputa. Cada vez mais, esses grupos silenciados ou não silenciados, além de silenciados, desrespeitados. Eu acho de um desrespeito com a população afrodescendente entrar num museu e ler, né, que não era tão ruim assim porque existiram pontos de afeto entre vítima e algoz, sabe? É dizer que, gente, não era tão ruim assim, sabe? Para mim, isso me atravessou de um jeito que não tem mais como isso passar batido. E a gente ter que, é isso mesmo, né? Era assim. Se está no museu, se alguém muito importante escreveu esse texto para estar no museu, quem sou eu para discordar? E cada vez mais a gente se coloca nesse lugar de discordar e disputar essas narrativas, tá? Ai, peraí. Jesus. Eu perdi aqui. E essa relação do museu com a educação, né? De onde vem? Eu vou dar uma adiantada aqui, eu estou no horário que eu disse que ia terminar, né? E cheguei nem no comecinho aqui. Não sei se vocês já ouviram, mas a palavra museu, né, uma das etimologias possíveis para ela, uma das origens possíveis para o fato de museu se chamar museu, vem do mito do museion, né? O museion, ele era o espaço, o templo na Grécia Antiga das musas. Musas essas que eram as 9 filhas de Zeus, né? Deus todo-poderoso grego, com Mnemosine, que era a deusa da memória. Então, Zeus e Mnemosine, né, o Deus Todo-Poderoso com a memória, né, tiveram 9 filhas. Essas 9 filhas foram chamadas de musas, e elas ficavam dentro desse espaço, né, dentro desse templo chamado Museion, e lá elas eram inspiradoras para as artes e ciências. Então, tem a Euterpe, que é a musa da música lírica, tem a Tespes, que era a musa da tragédia, tem a Clio, museando Clio, do podcast. Clio era a musa da história, né? Urânia era a musa da astronomia, né? Desse olhar dos astros. Então, eram 9 musas, não lembro o nome de todas elas agora. No material que eu mandei para vocês, tem o nome direitinho de todas elas, e do que elas inspiravam. E nesse lugar, poetas, né, porque tinha a musa da poesia lírica, atores, né, a musa do teatro, são 2, da tragédia e da comédia, os cientistas, né, e tal, eles iam para lá para ser inspirados por essas musas. Oi, Dirce. Foi sem querer? Foi, eu tô com a criança aqui. Tudo bem. Eles iam para esse espaço serem inspirados por essas musas, né? Então, desde lá do mito do Museion, a gente já tem aí, eu já consigo enxergar um caráter, né, pensando na educação. Porque como é que a gente pensa educação? Educação como esse processo, né? Também um processo humano, né? O Antônio Joaquim Severino, ele vai falar que é algo intrínseco do ser humano, necessário, né? Para que a gente consiga
orientar novas gerações. Toda vez que nasce, a Hannah Arendt vai falar disso, que a essência da educação é o fato de que todos os dias nascem pessoas no mundo e para o mundo. Então, todo dia nasce gente, todo dia a gente precisa orientar essas novas pessoas, essa criancinha que está aí no colo de Dirce, né, sobre o que é este mundo, como é que este mundo funciona, e fornecer a essas crianças ferramentas, né, além daquelas que elas já trazem no HDzinho interno delas, sobretudo as ferramentas sociais, para que elas possam compreender esse mundo social, né, essas relações sociais que a gente estabelece, e ter as ferramentas para alterar aquilo que a geração que elas compuserem entenderem que precisa ser alterado, porque é isso que a gente faz, né, o tempo todo. A gente chega no mundo, entende o mundo, e com as ferramentas que a gente tem, a gente se insere no mundo e vai propondo as mudanças, né, para esse mundo. Por isso que a cada geração a gente tem coisas diferentes. Então, desde esse momento, a gente está aqui. E o que são essas ferramentas? São justamente aqueles objetos de inspiração das musas, as artes e as ciências, é o que a gente tem para interferir no mundo. Né? Já no período mais moderno, ali o período das invasões, né, que historiadores mais tradicionais vão chamar de período das navegações e conquistas, eu chamo particularmente de invasões e pilhagens, que era isso que foi isso que o continente europeu entendeu, né, que ele precisava expandir e começou a explorar o mundo, e onde chegava, não importava quem tivesse, saía ali terra arrasada. E a gente conhece muitas histórias como essa, inclusive a história do nosso próprio país nasceu assim. Nesse momento, os museus, eles vão... Lembra que eu falei que o museu era lugar de coisa importante? Aí, nesse momento, vai acontecer uma coisa bem interessante, que esses museus... Não vamos esquecer que Grécia está ali na Europa. Então, a ideia de museion, a ideia de um espaço que vai reunir artes e ciências, né, e vai ser um lugar inspirador para que sejam produzidos novos conteúdos, novas produções artísticas e científicas, nasce na Europa. Nesse momento em que a Europa se expande e começa a invadir outros lugares e pilhar esses outros lugares, o que acontece? Ela retorna para o seu lugar de origem, cheia de objetos exóticos e diferentes, e passa a exibir isso. Né? Isso passa a ser importante. Então, nesse momento, não era nem lugar de coisa velha, museu, era lugar de coisas diferentes que foram buscadas em lugares distantes. Olha, gente, isso chegou ao extremo de museus europeus exibirem pessoas, né, como objetos exóticos. Olha para aqui, gente, que estranho. Um ser vivo que parece um ser humano, mas não é, porque ser humano tem que ser igual a gente. Então, se tem uma cor diferente, se tem um costume diferente, se usa uma roupa diferente, não é ser humano, é alguma coisa ali entre o animalesco e o humano, a gente pode colocar dentro de uma gaiola e exibir. Então, nesse período, os museus passaram a ter ainda mais esse caráter dominador, ainda mais esse caráter de narrativas de histórias únicas, porque essas pessoas, a arte dessas pessoas, a cultura dessas pessoas, a forma de viver, de vestir, de comer, de existir dessas pessoas passou a ser algo a ser exibido de forma exótica. Ainda hoje a gente vê aí muitos conflitos entre países de continentes asiáticos, de continentes americanos e, sobretudo, do continente africano, né, países, não continentes, países asiáticos, países americanos, sobretudo países africanos, reivindicando o retorno de seus bens culturais que foram levados em contextos como esse. Eu não vou muito longe, não. Eu tenho uma indignação pessoal, que é o fato de que nós temos aqui um patrimônio, um objeto, né, um bem cultural de patrimônio geológico, não sei se vocês já ouviram falar, no meteorito de Bendengó. Ele caiu lá no século XVII, XVI, não sei exatamente quando foi que ele caiu, mas ele caiu no sertão aqui da Bahia, ali na região de Monte Santo, né, Canudos, por ali naquela região. E ele estava ali, né,
um negócio gigantesco, 30, 40 toneladas de material, material de liga de ferro, e todo esse material, ele foi colocado, ele caiu, e estava lá. Lá no século, não lembro qual, o imperador Dom Pedro II entendeu que aquilo era muito importante e não podia ficar ali, naquele lugar tão remoto no interior da Bahia. E o que é que ele fez? Pegou umas carroças, né? Carro de boi, não tinha carro na época, e pegou, pense aí na quantidade de pessoas e animais que foram necessárias para pegar 30 toneladas de material, de metal, material metálico, e arrastar do interior da Bahia até o Rio de Janeiro, porque ele queria isso na corte. Muita gente morreu, muitos animais morreram para isso acontecer. E o meteorito de Benengó, o original, está lá até hoje no Museu Nacional. Inclusive, foi uma das poucas peças que sobraram depois do incêndio. E existe todo um movimento de retorno desse Benengó para o lugar. E a desculpa é, mas o meteorito ele precisa ficar aqui, porque aqui é mais seguro para ele é o patrimônio do Brasil inteiro, não é porque caiu aí que ele é patrimônio só daí, né? Porque é muito mais fácil, né, você criar centros, polos, né, e deixar isso reservado lá, do que você capacitar o resto do país para cuidar dos seus próprios patrimônios. Eu tenho uma indignação pessoal com isso, porque eu fiz meu estágio de conclusão de curso no Museu Geológico da Bahia, e lá a gente tem uma réplica do Benengó, e poderia tranquilamente abrigar o original, porque a gente tem estrutura para isso. Mas, em algum momento, foi entendido que era lá que tinha que ficar, e até hoje se defende que ele se mantenha lá. Eu, por mim, trazia de volta para cá e botava no Museu Geológico da Bahia, porque é patrimônio geológico baiano. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Se em algum momento alguém tomou uma decisão de pegar parte das escavações arqueológicas egípcias e tacar dentro do Museu do Louvre, a parte de egiptologia do Louvre, a parte de egiptologia do Louvre tem mais objetos arqueológicos do Egito do que museus do próprio Egito, museus do Cairo e de outras cidades egípcias. Mas para vocês dizerem como esse período de invasões, ele moldou muito esse imaginário do que a gente tem do museu de hoje, que é esse lugar onde você tem coisas de lugares diferentes, ou então muito antigas, ou então que são representativas de momentos muito simbólicos. Esse olhar que a gente tem do museu moderno, ou do museu moderno, né, tradicional, que se formou nesse período moderno, a gente tem até hoje, né? E e aí eu vou fazer aqui uma provocação, eu sei que a maior parte de vocês são educadores de escola, né, de educadores escolares, né, da educação básica, e a gente tende a olhar para esse museu, muitas vezes com esse olhar do caráter didático, pedagógico, que muitas vezes a gente tem para a aula, de sala de aula. Tem muitos pesquisadores, muitos educadores e educadoras comprometidos, discutindo o quanto muito desse modelo de sala de aula, professor fala, aluno escuta, aliás, a gente está aí há muito tempo, né, discutindo sobre isso, esse modelo bancário da educação. Antes mesmo do próprio Paulo Freire discutir isso, a gente já tinha, né, o Amilcar Cabral falando sobre isso, que foi, inclusive, uma grande inspiração para o próprio Paulo Freire. Então, a gente tem aí há muito tempo as pessoas discutindo essa lógica. Mas ainda vemos a educação escolar muito pautada nesse lugar do eu falo, você escuta, depois você reproduz o que eu te falei. Né, que a gente tem muita gente comprometida a quebrar esse paradigma, mas a própria legislação educacional. A gente teve aí um retrocesso, eu considero um retrocesso, né, com a BNCC, que excluiu muitas possibilidades. Ainda tem brechas possíveis de se tratar,
mas excluiu muitas possibilidades da educação escolar, reduzindo ainda mais as possibilidades, né? Mas, e por outro lado, muitas vezes, essa educação escolar olha para o museu e vê no museu o quê? Uma ilustração deste conteúdo engessado do currículo escolar. E quando o museu e escola conseguem olhar um para o outro como espaços de educação autônomos, né, que tem cada um as suas especificidades, e trabalhar em colaboração, por exemplo, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, peraí, eu passar logo os slides. Que aí eu vou falar que educação é essa, né, que a escola e o museu se propõem. Então, se a escola olha para o museu como uma ferramenta didático-pedagógica, ou seja, é uma ilustração, é um livro que você vai, né? Em vez de ter as figuras, você vai para ver em 3D. Se a escola olha para o museu apenas como esse lugar de complemento do currículo, né, a gente perde a possibilidade do que o Gramsci chamava de formação integral. Ele entende, ele traz na perspectiva dele a formação integral como sendo a possibilidade da escola unitária. O que é que ele chama de escola unitária? É praticamente a vida, né? Ele vai dizer que a escola unitária é quando todas as instituições sociais, elas se reconhecem como parte desse processo de educação, como parte dessa formação integral do sujeito. Então, a escola, ela deixa de ser só um lugar ali, o espaço físico da escola, do currículo, da prova, sabe, do professor-aluno, e passa a ser toda essa composição social, incluindo, né, o clube, incluindo a igreja, incluindo o partido político, incluindo o museu, e percebendo que todas essas instituições sociais vão ter papel na formação integral do sujeito, e que elas precisam estar colaborando, entendendo que nenhuma ou outra tem mais ou menos responsabilidade na formação, elas têm responsabilidades diferentes, né? E existe uma sobrecarga mesmo da escola nesse lugar da educação na sociedade hoje, como se a escola fosse a única responsável pela educação, quando, na verdade, ela é responsável por uma parte muito específica da educação, né? Ela tem esse papel de formar, né, para a sociedade, para a cidadania, mas o papel específico da escola, que só a escola pode fazer, é a formação científica, né? É papel da escola a formação científica. E, claro, toda o aparato de sociabilidade e cidadania também está ali. Mas quando você entende que a formação científica, inclusive com a aferição de aquisição de conteúdos, é papel da escola, você entende que outros lugares podem também colaborar para a formação científica, podem também colaborar para a formação científica, mas vão ter outros papéis mais específicos de formação cidadã, de formação social. E qual que é o papel específico do museu, né? Eu entendo que o papel específico do museu é justamente possibilitar o saber da experiência, né? O Jorge La Roça, eu coloquei isso lá das nossas referências, ele tem um texto que eu amo, esse texto escreveu há bastante tempo, mas eu sempre retorno a ele e sempre me alimenta de alguma forma, que notas sobre a experiência e o saber da experiência. E ele vai falar algumas coisas sobre o saber da experiência que são muito caras. Por exemplo, ele vai dizer que a experiência ela precisa de tempo, ela precisa de pausa. E olhando para o processo da escola, né, que tem ali as unidades muito bem definidas, um currículo muito bem definido, que precisa, sabe, X aulas para fechar X temas, e depois disso fazer uma avaliação, e depois dessa avaliação entender, sabe, é tudo muito regradinho, é tudo muito acumuladinho. E eu vou até adiantar um pouquinho aqui, porque eu quero trazer essa fala aqui da Maria Mercedes Navarro, quando ela fala o seguinte: o fato do museu pertencer ao campo da educação não formal, né,
que enfim, e, portanto, não ter a função social de seguir um currículo predeterminado pelo Sistema Oficial de Ensino e de certificar aprendizados, facilita a adoção de uma abordagem que favorece a motivação intrínseca. Ou seja, no museu, ninguém vai para o museu obrigado porque tem que ir, se não for, os pais vão sofrer sanções legais. Ninguém vai para o museu e depois precisa provar que aprendeu alguma coisa, senão não vai passar de ano. Ninguém vai para o museu porque, se não for, vai estar atrasado dentro de uma lógica social de ascensão, né? A cada ano uma série, né? E todas essas coisas são extremamente importantes, porque a gente precisa, dentro do arranjo social que a gente tem, essas, né, determinações da escola, elas têm uma função social importantíssima. Mas essas mesmas funções sociais importantíssimas, que eu acho que podem ser questionadas, poderiam ser feitas de outras formas, elas fazem com que exista uma rejeição muito grande à ideia de aprendizagem, né? A gente está vendo aí a desmotivação dos estudantes. Eu não gosto de estudar, porque existe ali uma pressão sobre isso. O museu, ele tem a possibilidade de favorecer a motivação intrínseca. Se a gente consegue, dentro do arcabouço que o museu tem, que e aí eu vou voltar para falar aqui. Tudo é museável, né? A gente pode ter museu sobre qualquer assunto, a gente pode pegar aquele assunto do museu e tratar sobre qualquer viés. A gente não está preso a um currículo oficial, a gente não precisa aferir, por exemplo. É impossível você ir viver qualquer experiência e não aprender alguma coisa. Mas você não precisa formular esse aprendizado, você não precisa dar devolutivas. A experiência, ela te permite, inclusive, esse saber da experiência te permite, inclusive, viver, saber alguma coisa que você nunca vai saber explicar. Diferente do saber científico da escola, que precisa ser aferido. Você pode até ter entendido o que o professor explicou, mas se você não souber, de alguma forma, reproduzir isso num processo de avaliação, você não vai ser aprovado. O saber da experiência não te exige isso. E quando tudo é museável e você está nessa possibilidade do saber da experiência, a gente vai abrir caminho para a educação museal. Eu não vou conseguir, gente, avançar mais aqui nisso. Semana que vem, o conteúdo é um pouquinho mais enxuto, então eu posso começar, talvez, falando um pouquinho mais sobre o campo da educação museal, em que momento foi que isso surgiu. Mas o que eu basicamente tenho para dizer para vocês é que essa educação em museus que a gente vem falando, desde aquele momento em que museu era lugar de mostrar coisa exótica, e que as pessoas iam lá para saber o que era aquilo, e de alguma forma tinha um caráter didático, de mostrar para as pessoas como era que esses seres diferenciados viviam, né? A gente teve aí todo um processo de olhar para esse museu e entender todas essas nuances de tensões e batalhas e passar a ver essa educação museal como essa provocação acerca desse processo de seleção e descarte. O primeiro museu brasileiro que teve um setor educativo e começou a fazer educação museal de forma intencional, ainda que não com esse nome, foi o Museu Nacional, né? A Seção de Assistência ao Ensino, que até hoje existe, que é o SAI do Museu Nacional, que foi fundado em 1927. Né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, a gente já entendeu. Lembrei outra coisa desse episódio que o Átila fala. Ele fala que a educação patrimonial brasileira nasce dentro de um museu, que é essa ideia do museu do SAI, né? Do Museu Nacional. E pensar educação patrimonial, a gente vai pensar de forma muito mais ampla, como eu falei para vocês. É todo o patrimônio, independente de onde ele esteja, independente de como ele esteja sendo tratado, independente se ele já foi reconhecido como patrimônio ou não, né? Porque muito do processo de educação patrimonial é também a gente provocar
né, essas pessoas de determinado contexto a olharem para este patrimônio, a olharem para si e perceberem e identificarem o que é patrimônio para elas mesmas, né? Muito da educação patrimonial é sobre isso. Mas, dentro da educação museal, além desse processo de identificação de patrimônio, de tensões sobre quem diz o que é o quê, a gente vai ainda trabalhar essa perspectiva dessa história, dessa narrativa. Oi, Kedma. É bom que eu bebo uma Oi, água. tudo bem? Estão me ouvindo, gente? Sim, te ouço bem. Assim, o que me angustia na questão de tudo ser museável é, é os parâmetros, assim, do que vai ser selecionado. Não dá para musear tudo. Tudo é museável, mas nem tudo cabe no museu. E, assim, esse espaço de vivência, de experiência, dentro do nosso mundo capitalista, ele é extremamente egocêntrico. E até mesmo a nossa cultura hoje, que está sofrendo por causa da tecnologia, ela sofre muito, assim, os estudantes de hoje, os jovens de hoje, eu fiz uma experiência lá, desculpa, uma experiência, por exemplo, na sala de aula, eu estava tentando, não saiu do jeito que eu queria, trazer os patrimônios negros, os patrimônios negros da nossa localidade. Mas eles não conseguiam nem entender os patrimônios gerais. E aí eu fiz uma flexibilidade na minha proposta. E aí eu brinquei com escravo de Jó, com adolescência. Gente, o pessoal não sabia o que era escravo de Jó. Isso, menino com 16, 17 anos, não sabia brincar de escravo de Jó, que tem toda uma finalidade. É tão interessante que tem toda uma lateralidade, todo um objetivo de ver o outro, de andar no passo do outro. Essa brincadeira simples tem tanta assim, tanta coisa a oferecer. E ela era tão antiga e ela foi diluída na sociedade. As pessoas, os adolescentes não sabiam a letra, eu tive que apresentar a letra, tive que contar. Assim, e é uma coisa nacional e eles desconheciam. E assim, e eles perceberam que fazia parte, que era parte da história dos avós dele, dos tios dele. E aí depois eles começaram a contar algum relato que um trazia. Então, nessa parte, voltando ao que eu queria, o que está me angustiando é que tudo é museável, mas nem tudo cabe dentro do museu. E, infelizmente, diante do mundo da tecnologia, eles têm priorizado a cultura do Sudeste, por exemplo. Aqui se escuta muito mais funk, escuta muito mais sertanejo do que até o forró. Hoje em dia é um forró estilizado. Então, como é que a gente vai saber guardar essas memórias se eles são tão amplas? Kedma, eu super compreendo a sua angústia. É uma angústia muito comum, inclusive, mas como é que eu olho para isso? Esse exemplo que você deu de um grupo de adolescentes que desconhecem um jogo infantil muito comum na nossa época. Na minha época já não era nem tão comum assim mais, né? Mas ainda ouvi bastante. Primeira coisa que acho que a primeira provocação que eu faço é: o que é patrimônio? Né? Segunda provocação é: quem define o que é patrimônio? A terceira provocação a gente está preparado para o fato de que nem patrimônio é eterno? Tem um teórico francês, Henri, só um instante, rapidinho. Mas você já tocou aí numa coisa que já me ajudou a esclarecer. Patrimônio não é eterno. E eu estava com isso na cabeça, que patrimônio tinha que ser eterno. Ai, Jesus. Eu falei que eu era gateira, gente. Eles resolveram que estavam quietinhos, ficaram quietos por muito tempo de participar aqui. Vocês estavam ouvindo? Dava para ouvir? Dava para ouvir, né? Não, dava para ouvir eles reclamando aqui? Ah, não, desculpa. Tava, não? Pois é, os gatos estavam reclamando aqui, eu fui botar eles para fora. Mas, basicamente, é isso.
esqueci o nome do teórico, mas é um livro que se chama Espelho das Cidades, em que ele faz uma provocação muito importante que é bem parecido com essa sua angústia, Kedma. Ele fala, ok, tudo é patrimônio, mas a gente tem, ele chama de urgência do patrimônio, que é essa necessidade que a gente tem de guardar tudo. Que é bem isso, tudo é museável, mas nem tudo vai caber no museu. Por isso que o processo museu é justamente a seleção e o descarte. O que é que vai ficar e o que é que vai embora. E aí a gente tende a... O que de alguma forma já foi ponto pacífico para um grupo de pessoas que é patrimônio, a gente tende a achar que aquilo vai ser patrimônio para todas as pessoas o tempo inteiro. Mas vai ter um momento em que aquilo vai se dissolver, aquilo vai deixar de existir, aquilo não vai fazer mais sentido, né? Os patrimônios materiais, eles não são tombados, eles são registrados. Não sei se vocês conhecem esse processo de registro de patrimônio imaterial. E a cada 10 anos é feito um novo dossiê de registro desse patrimônio, para entender como é que se deu o processo, como é que está o processo de salvaguarda dele. Porque, por mais que a gente tenha aquela ideia, nossa, mas aquilo é feito há séculos, aquilo é jogado há séculos, aquela dança é dançada há séculos, mas vai ter um momento em que as novas gerações, elas vão se desinteressar a tal ponto, tá bem, Zélia, a gente se vê semana que vem, vão se desinteressar a tal ponto de que aquilo que a gente achou que ia ser eterno não vai mais se manter, né? Porque a cada geração os interesses mudam, né? E a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para o fato de que o patrimônio é dinâmico. A gente tem a ideia de que, e sobretudo o patrimônio musealizado, que a gente tem essa ideia de que a musealização é justamente para cristalizar e não perder jamais, não, bota no museu para todo mundo para sempre poder ver aquilo. Mas isso não significa, gente, que aquilo vai ficar registrado, aquilo vai ficar para sempre, né? Então, esse processo de seleção e descarte que é feito, né, comumente, claro que o tempo museal, ele é um tempo muito mais dilatado, né? Ele atravessa gerações. Só que não tem, gente, nada é eterno, nem o patrimônio, nem os objetos, nem os bens culturais musealizados, nada é eterno, né? Então, essa angústia que a gente tem de, tudo bem, tudo é museável, mas nem tudo vai para o museu. Isso aí é o básico, tudo é museável, tudo é passível de ser musealizado, mas nem tudo será, e mesmo o que será não durará para sempre, né? Então, a partir dessa perspectiva, dessa educação, de olhar para isso, pensar sobre isso, isso também é educação museal, porque a gente parte da ideia de que a educação museal, a educação patrimonial, é apresentar o patrimônio, apresentar o museu, dizer para aquela geração, seu patrimônio é isso, você precisa conhecê-lo. Mas a gente precisa provocar essas gerações, esses educandos que estão sob nossa responsabilidade, provocá-los a pensar sobre isso, a entender que eles fazem parte do processo de decisão sobre o que é patrimônio e, sobretudo, que patrimônio vai ser musealizado. Convocar essas pessoas a refletirem sobre isso, a olharem para essa situação toda e pensar, eu faço parte disso, eu não vou no museu só para ver o que alguém decidiu o que é patrimônio e eu aprender passivamente, que nem eu vou para a escola, meu professor diz para mim, Lavoisier diz que a lei é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu aprendo isso, decoro isso, e não tenho que questionar, porque é isso mesmo e acabou. Aí, quando a gente chega na faculdade e vai estudar a faculdade de Química, descobre um monte de coisa, então não é bem assim, Lavoisier pensava isso, mas tinha outro que pensava aquilo, e vai começando a ter esse olhar crítico para a coisa. É a mesma coisa que a gente precisa provocar os nossos estudantes a ter esse olhar crítico para o patrimônio e para o museu, para que eles não sejam convidados a conhecer a história deles mesmos pelo viés de outra pessoa.
é aquilo que a Amanda trouxe do início. Por que que os indígenas, as etnias indígenas, elas estão ocupando esses espaços dizendo, não, quem vai contar minha história sou eu. Eu não aceito mais que você venha me contar qual é a minha história. Porque foram provocados e compreenderam, foram provocados não por outras pessoas, pelas próprias circunstâncias e pela indignação, né, de se verem sempre retratados de forma irreal, mas foram provocados a olhar para esse patrimônio, né, e para essa narrativa e dizer, não, isso sou eu preciso me apropriar disso. E educação museal, educação patrimonial é também isso, é você provocar essas pessoas que você está, né, ali no processo de educação, de mediação cultural, provocar essas pessoas a se apropriarem disso, tá? E educação museal, enquanto esse campo todo aqui, é uma coisa muito recente. Mas esse olhar... Eu estou fechando também, viu, gente? Que eu também já vou sair daqui. Mas, enfim, tem toda uma questão teórica sobre educação museal, que eu vou dar um pulinho aqui, falar um pouquinho sobre a relação museu-escola, né? A relação museu-escola é diferente da relação museu-educação, né? O museu e a educação têm uma trajetória muito anterior à trajetória museu-escola, né? Porque, por mais que a escola seja esse espaço de educação por excelência, não é o único, então o museu ele também é um espaço de educação. Deixa que eu falo mais, eu falei disso aqui. Vou falar um pouco sobre a marca do corpo do outro. E aqui eu vou finalizar aqui a aula de hoje falando dessa citação do Tião Rocha. Ele fala, né? A escola é o meio, a educação é o fim. Nosso compromisso é com o fim, não com o meio. E é o que eu penso também em relação ao museu. O museu é o meio, a educação é o fim. Independente de qualquer coisa, o nosso propósito é desenvolver esse processo de educação, esse processo de provocação dos sujeitos para esse olhar, para essa emancipação, para essa autonomia, para essa apropriação da sua própria narrativa. Esse é o processo de educação. A escola, o museu ou qualquer outra instituição é um meio para isso. E o nosso compromisso enquanto educadores e educadoras é com esse fim, não com esse meio. Mas, obviamente, que a partir dos meios que a gente escolhe, nós vamos estabelecer estratégias, né? E já falei. Essa parte eu vou dar um pulinho. Vou falar cenas dos próximos capítulos, né? O que é que a gente vai fazer na próxima semana que vem, né? Próxima aula. A partir dos meios que a gente escolhe, a gente vai estabelecer estratégias. Então, eu vou falar um pouquinho sobre possibilidades e estratégias para práticas de educação museal na escola. Pensando aqui a educação museal como essa provocação, esse olhar crítico para o patrimônio, para o processo de seleção e descarte que é o museu. Como fazer isso dentro da escola, independente até de visitar um espaço museal ou não, né? Aí eu vou ter 3 processos, né? O inventário participativo, a prática de museus escolares e a produção de recursos educacionais digitais, como audiovisual e podcasts, tá? Então, to be continued. Vou voltar aqui nesses 5 minutos finais. Se vocês têm dúvidas, opiniões, mágoas ou decepções, rapidinho, para poder liberar vocês para a atividade de vocês às 19. Dei uma corridinha aqui no final. Oi, Amanda, pode jogar. Eu gostei muito da sua exposição, Mona. Eu só queria dizer sobre a questão dos povos indígenas. Eu até botei um link que eu estava lendo sobre a questão da Vênus Negra. Não sei se vocês conhecem a história pessoal, né? Mas também tem vários objetos que não são meros objetos e artefatos, né, de povos indígenas, que estão em museus europeus, e eles estão entrando como processo de reivindicação para trazer para o Brasil, né? Um deles é o Manto Tupinambá, que é todo de pena, e faz parte, né, do processo também de retomada de ritual, né, por parte deles.
E tem alguns objetos que têm uma importância, assim, ancestral, né? Tem uma, não me lembro muito bem, uma polêmica que envolveu a questão mas eu acho que tá ligada à questão de patrimônio talvez genético, né? Dos indígenas que estavam, Yanomami, que estavam sendo pesquisados, acho que na década Nossa, de 50, e essa eu eles não soube, levaram não. amostras de sangue para a Europa, para no Caramba. laboratório eles verem questões relacionadas ao DNA, né, e tal. E eles não poderiam enterrar, né, depois esses sujeitos que foram pesquisados, né, sem essa parte do sangue. É como se eles não tivessem propriamente, eu acho que nem é enterrar, no caso, eles são queimados, né, tem um ritual, Uhum. assim, que eles são queimados. Mas aí uma parte deles ficou, que é daquela amostra de sangue que foi tirada, que está lá na Europa. Então, eles não Nossa. conseguem fazer o processo de transição para outro mundo, né? E aí, enfim, todas essas questões são muito importantes, né? Relacionadas à cosmovisão deles, né? Próprios. E é isso, é um direito de você poder, né? Por exemplo, enterrar um ancestral com os seus pertences, né? Uhum. Ou de retomar algum ritual que tem, ou está, por exemplo, num vídeo que foi filmado há não sei quantos anos e está lá na Europa e eles não têm acesso. É uma loucura, assim, fora os que foram levados, né? Para ser expostos, assim, como uma coisa A circense, aberração, né? uma aberração, né? É isso, Então, eu acho. os antropólogos têm, né, têm feito já há algum tempo, né? Porque eles foram muitos, né, protagonistas nesse processo colonial, né? Foram pesquisar alguns povos, né? E É, de lá levaram algumas coisas, né? a Então, antropologia tem uma dívida aí também, né? nossa, super. Então, já foi feito, né, por vários antropólogos, assim, várias reflexões nesse sentido. Mas é impressionante essa marca, né, colonial, como ela ainda existe, né, e ela silencia, né, Uhum. muitas narrativas, né, e eu É fico pensar que não foi impressionada. feita, é pensar que ela não foi feita em alguns anos, né? Foram séculos e séculos, e não vão ser em alguns anos que ela vai se dissipar. Mas a gente precisa chamar atenção para isso, né? Eu acho que é esse lugar que é a nossa responsabilidade, né? Chamar a atenção dos nossos estudantes, dos nossos educandos e educandas, para a importância que esse tema, memória coletiva, memória social, patrimônio, tem na nossa constituição de identidade, né? A gente parar de olhar para o museu, para o patrimônio, como esse lugar festivo, onde tudo que está ali é unânime, e achar que a gente tem que só apresentar, leva os meninos para o museu para mostrar para eles como as coisas são, né? Ao invés de colocar em questão e apresentar para eles de forma crítica como existe, como durante muito tempo existiu um pequeno grupo da sociedade, da humanidade, né, definindo o que era patrimônio para a grande maioria, né? Por exemplo, em algum momento, a própria Europa se colocou nesse bastião de dizer o que é civilidade, o que é humanidade, né? Por isso, tantos processos coloniais violentos como a gente conhece. Mas, gente, por hoje é só. Semana que vem, acho que a gente consegue finalizar de uma forma mais tranquila, né? Acho que dá para dividir bem o que ficou faltando de hoje para o que a gente vai falar mesmo de práticas. Eu vou apresentar algumas práticas para vocês, vou mostrar alguns exemplos, e a gente vai pensar em possibilidades de como trazer esse tema da educação museal para dentro da escola, né? Independente dessa relação museu-escola, tá?
é isso. Gostei muito de vocês, embora vocês sejam meio caladinhos, né? Mas eu gostei de vocês. E a gente vai se falando. Quiserem falar comigo durante a semana, né? Alguma dúvida, alguma proposta para a próxima semana, fala com Bárbara, com Poliana, que elas podem falar direto comigo, e a gente vai se falando, tá bom? Mona, muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei se a turma aí levantou, se alguém quer fazer alguma pergunta, dúvida, né? Já estou aqui, que a gente está aqui na Casa Inês Teixeira. A próxima atividade daqui a pouco já vai começar. Mas eu agradecer e peço à turma, para quem ainda não acessou os materiais, aquela questão, testem a plataforma, acessem os materiais que Mona foi citando durante a apresentação dela, recapitulem lá do podcast de Átila, né, do Museu do Clio, os outros acessos que vocês já têm do módulo 1 e módulo 2, recapitulem, vão enriquecendo as discussões e tragam para essa provocação que o Mona fez para o próximo encontro. Próxima quarta-feira, às 17 horas, virtual, tá bom? Amanhã a gente espera conseguir subir aqui, demora um pouquinho, a gente não consegue de imediato subir a gravação